Olá pessoal, vamos dar início ao estudo do sistema urogenital, tá certo? Agora vamos começar com o caminho da urina, basicamente falando. Então nós vamos dar início com os rins, depois nós vamos abordar os ureteres, a bexiga urinária, tá certo? E a parte de uretra vai ficar em cada um dos sistemas genitais masculino e feminino. Muito bem, o rim, são dois rins na verdade, em formato de grão de feijão, que está esquematizado aqui, relativamente pequenos, em torno aí de 10, 12 centímetros de comprimento, tá certo? Eles são órgãos retroperitoneais, portanto eles estão posteriores ao peritônio, que vocês já estudaram em sistema digestório. Os rins, quais são as funções dos rins, basicamente falando, né? Os rins são super importantes, recebem em torno de 25% do nosso débito cardíaco. Eles fazem uma série de funções, eles têm uma série de funções importantes. Naturalmente a produção de urina, através do filtro do sangue, eliminação de metabólitos, reabsorção e eliminação de eletrólitos importantes. O rim, portanto, participa da manutenção do nosso equilíbrio, é um dos grandes responsáveis pela manutenção do nosso equilíbrio ácido-básico no corpo. O rim também faz parte de toda a homeostase do cálcio no nosso corpo, participando da produção de vitamina D. O rim participa também da regulação da pressão arterial sistólica, como vocês vão estudar ao longo do decorrer do curso. O rim participa também da produção das nossas células da eritropoiese, certo? A partir da produção de um hormônio super importante que é a eritropoetina. Enfim, o rim tem uma série de funções importantes. Estou falando do rim, mas naturalmente são dois rins, tá certo? Muito bem, para que nós demos início aqui ao estudo do rim, vamos só fazer um esquema aqui para que fique fácil a visualização das peças anatômicas, tudo bem? Lembrando que o rim é esse órgão retroperitoneal que está localizado ali entre T12 a L3, tá certo? Entre a parede posterior do abdômen e o peritônio. Isso é uma informação que vocês conseguem nos livros com tranquilidade. E não somente, também é importante lembrar que o rim direito tende a ser ali em torno de 2 a 3 centímetros mais baixo que o esquerdo, muito provavelmente por causa da sua íntima relação com o fígado. Falando nisso, antes que nós possamos dar início aqui, vamos falar um pouco da topografia do rim, para que vocês imaginem, neste momento do curso, vocês já estudaram os diversos órgãos e sistemas do corpo. Nós estamos finalizando a anatomia humana geral, depois, para terminar, nós teremos o sistema nervoso, tá certo? Mas, pensando nas relações topográficas do rim, fazendo essa imaginação, né? Sem necessariamente ter que mostrar na peça, para que vocês imaginem, o rim direito, quais são as relações topográficas importantes do rim direito? Naturalmente o fígado, o duodeno, tá certo? O cólon ascendente, um pouco da porção da flexura cólica direita, tá certo? São relações topográficas importantes do rim direito. E o rim esquerdo? Bom, o rim esquerdo, ele já faz uma relação importante com o estômago, tem uma relação com o baço, uma relação com o pâncreas. Qual a porção do pâncreas? Vocês se lembram, vocês estudaram a cauda do pâncreas, assim como também o cólon descendente, flexura cólica esquerda, e também uma porção ali do jejuno, tá certo? Que são aquelas alças do intestino delgado que estão mais aqui no quadrante superior esquerdo, tudo bem? Bom, aqui relações topográficas básicas, façam esse exercício, mentalizem bastante isso, para que o estudo da anatomia vai ficando cada vez mais completo. Muito bem, vamos começar aqui com o rim. Aqui nós temos um corte coronal, tá certo? Um corte coronal aqui no rim, para que nós possamos observar aqui essas estruturas. De início, nós já vemos aqui que está desenhado em azul, denominado cápsula renal. A cápsula renal, ou cápsula fibrosa, é uma cápsula fibrosa de tecido conjuntivo que envolve cada rim. Naturalmente, distensões abruptas, processos inflamatórios no rim causam dor na região ali responsável pela inervação do rim, tá certo? Justamente pela distensão da cápsula renal. Muito bem, partindo da cápsula renal, vamos entrar especificamente no rim. O rim é composto por um córtex renal e por
por uma medula renal. Aqui às vezes é um pouco confuso a identificação na prática, portanto vamos fazer esse esquema aqui. O que é a medula renal? Nada mais é do que as pirâmides renais, em torno de 15 pirâmides renais por rim, tá certo? Estão representados aqui. Cada um desses elementos aqui são as pirâmides renais. Cada uma das pirâmides renais que compõem a medula tem uma base voltada para a face lateral do rim, esta base aqui levemente convexa, tá certo? Que eu estou apontando aqui, e um ápice contraposto à base que está nesta região. Desenhei esquematicamente, sem fazer um desenho muito claro, justamente porque na peça anatômica, dependendo do ponto de secção, fica difícil de observar isso. O que é o ápice da pirâmide renal? O ápice da pirâmide renal é justamente a papila renal, certo? Guardem isso. O ápice da pirâmide renal, que está representada aqui, é a papila renal. É o ponto final de onde por onde passa a urina até que vá em direção à pelve renal, que eu já vou falar logo adiante. Tudo bem? Nós vemos o que é medula renal, então, que é a pirâmide renal composta aí por esses dois elementos para facilitar o estudo de vocês. E o que é o córtex renal? Nós pensamos em córtex, nós pensamos em periferia, tá certo? Mas aqui fica um pouco confuso, porque o córtex renal nada mais é do que todo o parênquima renal que envolve as pirâmides renais. De novo, o córtex renal nada mais é do que todo o parênquima renal que envolve as pirâmides renais. Portanto, existe córtex renal entremeando aqui a medula renal. E justamente por ter esta particularidade, estes pontos em que o córtex renal está entre as pirâmides renais é denominado de coluna renal, tudo bem? Então, córtex renal, este parênquima que está entremeando todas as pirâmides renais, tem o nome aqui, nestes pontos entre as pirâmides, de coluna renal. E aqui simplesmente podemos denominar de córtex renal. Muito bem, definimos o que é córtex, definimos o que é medula e agora vamos continuar, dar continuidade a essas estruturas aqui. Pensando na produção de urina, vocês vão estudar isso em fisiologia, em histologia, em mais detalhes, enfim. Nós temos aqui diversos glomérulos, certo, espalhados pelo córtex renal, ocorre toda a filtragem do sangue, certo? Ocorre a produção da urina. A urina, eventualmente, através ali das estruturas histológicas que vocês vão estudar, do coletor, enfim, vão em direção à papila renal, certo? O que é um lobo renal? Em anatomia aqui, lobo renal é a pirâmide renal permeada pelo córtex, tudo bem? Isso é um lobo renal. Muito bem. A papila renal seria, portanto, o canal final da urina, que eu falei. A papila, o que é a papila renal novamente? É o ápice da pirâmide renal, que por sua vez é a medula, tá certo? Muito bem. A papila renal vai drenar essa urina que foi filtrada, que foi produzida pelo rim, vai em direção aos ductos papilares. Esses ductos papilares vão em direção a pequenos forames aqui na pelve renal, que eu vou demonstrar, pequenos forames que nós chamamos de forames papilares. Isso não tem problema, enfim, papila renal, ductos papilares, forames papilares. Muito bem, chegamos aqui na pelve renal. Antes da pelve renal, nós vamos ter aqui, cada pirâmide renal vai drenar a sua urina para um cálice menor, tudo bem? Cada papila renal vai, e consequentemente cada papila renal vai drenar a urina, vai jogar a urina para um cálice menor. Aqui eu apontei neste ponto aqui. Naturalmente no atlas, nos livros textos fica muito mais claro, muito mais nítido os desenhos, até na peça prática nós vamos observar isso. Nós temos aqui cálice menor, portanto vai receber urina da papila renal.
Depois do cálice menor, 2 a 3 cálices menores se unem, desembocam num, que aqui está apontado no meio, mas o desenho fica mais claro, num cálice maior, tá certo? Então, 2 a 3 cálices menores desembocam em um cálice maior. E da mesma forma, na mesma lógica, 2 a 3 cálices maiores vão drenar para esta grande estrutura aqui, que se chama pelve renal. Muito bem, a pelve renal é toda esta estrutura aqui, localizada no seio renal, que nós vamos falar logo adiante. Muito bem, pensando no caminho da urina, nós somos então dos néfrons, córtex renal, medula renal, chegou na pirâmide, para a papila, da papila para o cálice menor, do cálice menor para o cálice maior, do cálice maior para a pelve renal, e da pelve renal vamos sair então do rim. Para sairmos do rim, nós vamos então para o ureter. Muito bem? Ureter, que é o segundo órgão importante que nós vamos estudar aqui no sistema urogenital. Ureter, que como nós identificamos o ureter, justamente nas peças anatômicas, vocês vão observar que existe um estreitamento da pelve renal, este ponto inclusive é super importante, que nós vamos abordar aqui, que é a junção pielo-ureteral, certo? É justamente o ponto de encontro, o estreitamento da pelve renal que forma o ureter. Este ponto de estreitamento é chamado de junção pielo-ureteral, tudo bem? Muito bem, formamos então o ureter, demos encaminhamento à urina. Alguns comentários ainda antes que nós passemos à prática são importantes aqui. Primeiro, onde está a glândula suprarrenal? Glândula suprarrenal recebe este nome porque justamente está localizado na porção ali supermedial de cada um dos rins, certo? A glândula suprarrenal está sobre o rim. Muito bem, mas a glândula suprarrenal tem uma função endócrina separada, não está relacionada necessariamente à produção de urina, enfim, mas tem essa localização importante justamente ali entre o diafragma e o rim. Nós vamos falar da fixação, das posições dos rins mais em detalhes na prática. Mas, então, esqueçam aqui neste ponto, não é o foco desta aula, a abordagem do sistema endócrino, a abordagem de glândula suprarrenal. Saibam apenas que a glândula suprarrenal está localizada aqui no polo superior do rim. Nós também vamos falar de polo superior, polo inferior, enfim, todas essas separações, nomenclaturas anatômicas na prática. Aqui, no entanto, nós podemos observar, eu coloquei aqui duas questões super importantes que vocês reconheçam aqui. A diferença de hilo renal para seio renal. Imagine que seio é o que abraça, tá certo? Portanto, o seio renal é tudo isso que o rim está abraçando, certo? É esta região aqui. E o hilo renal é esta região aqui, ó, que eu estou colocando em laranja, que é o hilo renal. Hilo, assim como no pulmão, por exemplo, hilo representa a entrada e saída de estruturas. Portanto, o hilo renal é esta região no rim, por onde entram e saem artérias, veias, nervos, tá certo? Assim como no hilo vai penetrar a gordura, que nós vamos falar aqui da gordura presente no seio renal. De onde surge? Surge ali da cápsula adiposa, penetrando a partir, vocês vão ler tudo isso no livro texto, da cápsula adiposa, penetrando pelo hilo renal e enchendo, permeando o seio renal. Não confundam, hilo renal é justamente o ponto de entrada e saída de estruturas, somente isso. Então, estudando especificamente o hilo, nós temos uma relação topográfica super importante quando nós observarmos na prática o rim de anterior para posterior. Guardem isso, VAP, tá certo? Veia renal anteriormente, posteriormente a veia renal nós temos a artéria renal e posteriormente à artéria renal nós vamos ter a pelve renal. VAP, topografia super relevante quando nós estamos falando de hilo renal. Muito bem, entramos aqui, passaram aqui vasos, passaram nervos, passou a pelve e nós entramos no seio que está abraçando o seio renal, que além de todas as estruturas que passam pelo hilo,
ainda está bebida por uma grande quantidade de gordura que é visível nas peças práticas que nós vamos observar. Então guardem bem essa diferença entre hilo renal e pelve renal. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então agora nós vamos estudar as práticas, as peças práticas de rim, pelve, mostrar as topografias e continuar na explanação a respeito dos rins. Muito bem, pessoal, dando continuidade ao estudo do rim, agora mostrando aqui as peças práticas, vamos mostrar aqui justamente a última coisa que eu falei na parte teórica, que foi a respeito do hilo renal. Reparem aqui as estruturas entrando, né, no rim esquerdo e no rim direito. Nós identificamos, posicionamos esta peça aqui como rim esquerdo e como rim direito, partindo de algumas relações topográficas importantes entre as estruturas que estão aqui presentes, tá certo? Primeira coisa, nós reconhecemos o hilo renal, tá certo? O hilo renal, nós vimos o VAP, como eu havia mencionado. Então nós temos aqui a veia renal, que eu estou selecionando aqui, veia renal, no caso a veia renal esquerda, certo? Nós temos aqui, eu vou levantar a veia renal, sobre a veia renal nós temos a artéria renal, tá certo? E posteriormente a eles, nós temos a pelve renal, aqui depois eu vou mostrar para vocês uma peça individualizada, e aqui nós temos o ureter esquerdo, dando continuidade ao caminho da urina, como eu havia mencionado na aula teórica. A mesma coisa aqui, apenas para reforçar o ponto, reparem aqui, nós temos a veia renal anterior, posteriormente a veia renal nós temos a artéria renal e posteriormente nós vamos ter a pelve renal, que vai dar aqui o ureter direito. Muito bem, aqui nós vimos as estruturas do hilo renal. Mas aqui nos vasos nós já temos algumas relações topográficas importantes. Por exemplo, quando nós observamos aqui a aorta abdominal e a veia cava inferior, nós já observamos que aqui é superior, aqui é inferior. Nós já observamos que a aorta abdominal ela é mais localizada no plano mediano, certo? E a veia cava inferior, ela está localizada anteriormente e à direita da aorta abdominal, tá certo? Então nós já temos uma característica importante aqui da veia cava inferior. Outra questão importante aqui é a respeito da irrigação, da vascularização renal aqui neste ponto. Muito bem, quando nós observamos as veias renais, nós já podemos observar aqui, por essa localização dos seus vasos principais aqui, por essa visualização topográfica, nós observamos que a veia renal direita ela é mais curta do que a veia renal esquerda. Reparem que a veia renal esquerda ela tem que passar sobre a aorta, certo? E em direção ao rim esquerdo. Portanto, a veia renal esquerda, aqui está muito nítido, é mais longa do que a veia renal direita, da mesma forma que, deixa eu rebater aqui para vocês, da mesma forma que a artéria renal direita, por outro lado, será mais longa, maior do que a artéria renal esquerda, tá certo? Mesma lógica, naturalmente a artéria renal esquerda vai direto ao rim esquerdo, enquanto a artéria renal direita tem que passar sobre a veia cava inferior e ir em direção ao rim direito. Muito bem, é isso, vocês já entendem o porquê de um vaso ser mais longo que o outro. De início, nós já observamos aqui esses dois troncos, nós temos 3 troncos da aorta que vocês já estudaram no sistema digestório. Aqui este primeiro tronco, que foi retirado os seus ramos, denominado tronco celíaco, vocês se lembram dos ramos do tronco celíaco, certo? Logo aqui inferiormente ao tronco celíaco nós temos a artéria mesentérica superior, certo? E lá, um pouco antes da bifurcação da aorta, nós temos aqui a artéria mesentérica inferior. Muito bem, nós já observamos aqui que a veia renal esquerda, ela passa sobre a aorta, certo? E sob a artéria mesentérica superior. Imaginem que a artéria mesentérica superior não está dessecada, então, não está ressecada, então, imaginem que ele está sobre aqui a veia renal esquerda, portanto, vocês vão ver que a veia renal esquerda, ela pode ser comprimida, certo? Pela artéria mesentérica superior contra a aorta abdominal. Esse é o primeiro ponto
importante aqui de correlação clínica. Outra questão importante aqui que nós observamos esta veia aqui, reparem, né? Reparem aqui olha que interessante aqui, né? Nós temos ambas as veias, esta veia aqui e esta veia aqui são a mesma veia, certo? São as mesmas veias, né? De cada um dos lados, só que drenam em locais diferentes. Estas são as veias gonadais, isso é muito importante. Esta é a veia gonadal esquerda, se for no indivíduo do sexo masculino, nós vamos estar falando de veia testicular esquerda, e aqui a veia gonadal direita ou veia testicular direita, se nós estivermos falando do indivíduo do sexo masculino. O importante aqui, qual é a correlação? Muito bem, a veia, vou falar aqui testicular, mas entendam gonadal, tá? A veia testicular direita drena diretamente na veia cava inferior em sentido oblíquo, certo? E a veia testicular esquerda drena não para a veia cava inferior, mas sim para a veia renal esquerda, com um sentido aqui perpendicular, certo? De modo que a coluna de sangue aqui seja com uma pressão hidrostática maior do que deste lado, portanto, a veia testicular esquerda ela tem uma maior dificuldade de drenagem venosa. Portanto, quando vocês estiverem estudando sistema genital masculino, lembrem-se bastante desta peça, porque aqui vocês vão conseguir identificar que quando vocês estiverem estudando veia testicular esquerda, plexo pampiniforme, varizes das veias ali na região do plexo pampiniforme no homem, lembrem-se que essas varizes, elas geralmente ocorrem no lado esquerdo, inclusive dando uma alteração anatômica quanto ao tamanho de cada um dos lados do escroto, em que o esquerdo ele tende a ser mais baixo justamente pelo acúmulo de sangue derivado dessa desembocadura aqui das veias, tudo bem? Isso é super importante. Aqui, naturalmente, nós vamos observar depois na aula de segmentação renal, rapidamente, mas vocês já observam aqui que tanto a veia quanto a artéria tem ramos, tá certo? Tanto a veia recebe ramos quanto a artéria emite ramos para cada um dos segmentos do rim que nós vamos observar numa aula próxima, tudo bem? Falando especificamente sobre o rim, aqui nós já observamos, muito legal esta dissecção aqui, muito legal, muito rica, certo? Rara de se encontrar. Vocês podem observar todas essas relações topográficas, aqui é muito importante que vocês reconheçam essas relações aqui. Muito bem, agora vamos observar aqui, nós temos um rim, certo? Como é que nós identificamos? Primeira coisa, como nós identificamos qual é o rim direito, qual que é o rim esquerdo? Em primeiro lugar, geralmente, até pela própria relação com a parede posterior do abdômen, a face posterior do rim ela tende a ser mais plana. Agora, eu identifico que esta é a face posterior do rim, certo? E esta é a face anterior do rim. Mas eu não sei se o rim deve ser colocado assim ou se o rim deve ser colocado assim. Mais uma vez, pela topografia do hilo, nós vamos identificar a veia anteriormente, artéria, veia anterior, artéria posterior à veia e pelve renal. Eu vou mostrar para vocês agora a pelve renal. Vejam o sentido da pelve renal. A pelve renal não vai para este ponto, vai para este ponto. Portanto, esta é a pelve renal, dando aqui a continuidade com o ureter. Portanto, este trata-se de um rim esquerdo. Muito bem, identificamos aqui então que nós temos um rim esquerdo. Para dar início aqui ao estudo do rim, vamos identificar aqui algumas estruturas relacionadas ao rim. O rim possui dois polos, um polo superior e um polo inferior, tá certo? Lembrem-se que aqui no polo superior tem uma relação íntima com a glândula suprarrenal, certo? Também existem faces, como eu havia mencionado, face anterior, face posterior e margens, certo? Uma margem lateral, este é o rim esquerdo, uma margem lateral, esta margem lateral ela é convexa, e uma margem medial. A margem medial ela é côncava e nela se localiza justamente o hilo renal, certo? Mais uma vez, o hilo renal é somente esta região aqui, reparem, é esta região
por onde entram e saem estruturas, vasos, nervos, tudo bem? Este é o hilo renal. Quando nós fazemos aqui uma secção coronal, certo? Nós observamos aqui este rim aqui, certo? Este rim aqui, reparem aqui, né? Vou posicionar novamente aqui. Quando nós observamos aqui a veia renal, fixem bem esta topografia. Veia renal, artéria renal, pelve renal, certo? A pelve renal não fica assim, ela fica assim, portanto nós temos um rim esquerdo novamente, certo? Rim esquerdo. Vamos virar aqui, não confundam, tá? Rim esquerdo, muito bem. Estou observando agora a face anterior do rim. Imaginem que nós estamos tendo uma vista posterior do rim esquerdo aqui, certo? Nós observamos aqui justamente o seio renal. Olha que interessante. Este é o seio renal. O seio renal é todas essas estruturas aqui que entraram pelo hilo e que o rim está abraçando. No seio renal nós observamos aqui, estão tiradas as artérias, as veias, nós observamos a pelve renal, certo? Então aqui nós observamos aqui o seio renal, tá certo? O interessante aqui, que vocês já podem observar nessa peça, que está uma peça muito boa de identificação, é justamente aqui no seio renal, nós temos a pelve renal, certo? Essa estrutura maior aqui quase saindo pelo hilo. A pelve renal, reparem aqui que formou-se um cálice, certo? Esse cálice maior aqui, ó, pelve renal, cálice maior. E aqui, ó, em cada uma das papilas renais, nós observamos um cálice menor. Esta peça aqui também está muito boa para a identificação das estruturas aqui do seio renal. Então, pelve renal, cálice maior e cálices menores aqui do seio renal nesta região. Apenas para mostrar aqui uma outra peça, para vocês reconhecerem aqui, né, o seio renal embebido em gordura, tá certo? Aqui a gordura não foi retirada, né, nós observamos aqui cálices, né, cálice maior, enfim, mas o foco aqui desta peça é mostrar a gordura do seio renal. Muito bem, voltando aqui para este corte no rim, então nós observamos, vamos agora para as estruturas do rim em si mesmo, né? Nós observamos aqui essas estruturas aqui de coloração mais escura, em formato de pirâmide, e aqui, portanto, nós falamos de pirâmide renal. As pirâmides renais formam a medula renal, certo? Pirâmide renal, como eu havia mencionado no esquema lá, a pirâmide renal ela possui base, cada uma das pirâmides renais, base que está voltada para a periferia, e ápice. O ápice é nesta região aqui, certo? Ápice. Reparem que não é exatamente um formato de uma pirâmide com ponta, às vezes é mais arredondada, mais convexa, enfim, depende do ponto de corte. Aqui nós estamos então falando de papila renal sendo, portanto, o ápice da pirâmide renal. E permeando a pirâmide renal, o parênquima aqui ao redor das pirâmides renais, nós observamos o córtex renal, lembrando que entre essas estruturas aqui, ó, estes pontos de córtex renal que está permeando exatamente entre as pirâmides renais, nós chamamos de coluna renal, né? Para mostrar para vocês aqui em outra peça, nós observamos aqui, mesma coisa, nós observamos aqui o córtex renal entre as pirâmides renais, denominado, portanto, de coluna renal, coluna que é córtex, tá certo? E nós temos as pirâmides, certo? As pirâmides renais com base e papila renal. Outra curiosidade interessante no que se refere ao estudo dos rins é justamente a diferença entre o rim de um feto e rins de indivíduos mais adultos, tá certo? Então nós notamos aqui um rim de um indivíduo adulto, como eu havia mencionado, em formato de grão de feijão, em torno de 10 a 12 centímetros de comprimento, e aqui nós observamos aqui um cadáver de um feto dissecado, onde nós vemos um par de rins aqui lobulados, certo? Então, os rins de recém-nascidos, de fetos, são lobulados, e ao longo da vida esse aspecto lobulado vai se tornando cada vez mais uniforme, o que não tira a divisão funcional, a segmentação funcional que o rim apresenta, que nós vamos abordar mais na aula de segmentação renal, próximo vídeo sobre os rins, tá certo?
Bom, para que nós possamos finalizar o estudo dos rins, é importante nós entendermos como funciona o rim, a posição do rim, como ele se encontra no nosso corpo. Eu havia mencionado que os rins são órgãos retroperitoneais e, naturalmente, os rins têm estruturas que fixam eles em posições relativamente fixas, tá certo? É importante também mencionar de antemão que os rins têm sua posição mudada diante de respiração, tá certo? E mudança de postura do indivíduo. Se o indivíduo se localiza em algum decúbito ou em posição ortostática, certo? Como nós vamos observar, como eu vou falar logo adiante, o rim tem sua posição modificada com a respiração através da fáscia renal, tá certo? Que se comunica com a face diafragmática em sua porção inferior do músculo diafragma, tá certo? Muito bem. Como o rim se mantém nesta posição relativamente fixa, na loja renal, próximo à parede posterior do abdômen, no espaço retroperitoneal? Além das estruturas que entram no hilo renal, como havia mencionado, certo? Vasos, a própria pelve renal, nervos. Além dessas estruturas, essas estruturas não são suficientes para fixar o rim somente. Então existem uma série de estruturas que nós veremos aqui neste corte transversal que fazem a fixação do rim. Em primeiro lugar, lembrando, aqui não está demonstrada, mas no polo superomedial, no polo superior, na face superomedial do rim, encontram-se as glândulas suprarrenais, mas como havia mencionado, não será abordado neste momento do curso, tá certo? Mas também, quando eu estiver falando aqui da quando eu estiver falando da fáscia renal, é importante lembrar que a fáscia renal também envolve a glândula suprarrenal, Muito bem, então nós temos aqui um corte transversal. Observem aqui o fígado, tá certo? Seccionado, o pâncreas, nós já estudamos essas estruturas, tá certo? E aqui o rim esquerdo e o rim direito. Quais são as estruturas que mantêm aqui o rim em posição relativamente fixa, né? Em primeiro lugar, não confundam, isso daqui que eu estou pegando com a pinça, certo? É a cápsula fibrosa que envolve o rim, como eu já havia mencionado na aula teórica, tá certo? Cápsula fibrosa que envolve o rim, ela não confere neste ponto fixação ao rim. A primeira estrutura que confere fixação ao rim é esta gordura que nós observamos aqui, tá certo? Esta gordura que está junto ao rim é chamada gordura perirenal, também denominada cápsula adiposa. Ela é uma gordura de sustentação, ela não é uma gordura de metabolização, ela não é para ser uma gordura em condições fisiológicas que confere ao rim energia, tá certo? Mas sim uma sustentação. Naturalmente, a gordura perirenal, a cápsula adiposa, foi totalmente retirada, quase totalmente retirada aqui, para que seja feito o estudo das estruturas, tá certo? Então aqui nós observamos a gordura perirenal. Muito bem. Logo após a gordura perirenal está retirada aqui, mas observem que eu estou segurando com a pinça aqui, é a chamada fáscia renal, tá certo? A fáscia renal, essa estrutura aqui de tecido conjuntivo importante que dá fixação ao rim, a fáscia renal, tá certo? Que envolve a cápsula adiposa ao redor do rim, tá certo? A cápsula renal, ela é contínua com os elementos do hilo, com os vasos renais, tá certo? Superiormente, naturalmente a cápsula renal possui lâminas, tá certo? Nós observamos aqui a fáscia renal possui lâminas, tá certo? A lâmina anterior, que eu estou pegando aqui com a minha pinça, e a lâmina posterior, que não está totalmente dissecada, não quero forçar aqui, mas a lâmina posterior da fáscia renal que está aqui, tá certo? Qual a importância de nós identificarmos a lâmina anterior e a lâmina posterior da fáscia renal? É que a lâmina anterior e a lâmina posterior da fáscia renal, elas se unem, elas têm uma junção ao nível, quando elas se unem à fáscia diafragmática, tá certo? Então elas têm uma união superior. No entanto, a fáscia renal, ela não tem uma união de suas lâminas anterior
e posterior na região inferior do rim, tá certo? Então, nós já temos então o primeiro elemento de fixação, que é a cápsula adiposa ou gordura perirenal, e a fáscia renal, que envolve a cápsula adiposa. Muito bem. Do lado exteriormente está retirado aqui, mas exteriormente a fáscia renal, nós observamos aqui, se nós dissecarmos esta região, uma gordura que está retirada aqui, uma gordura que é a gordura pararenal, tá certo? A gordura pararenal, a gordura que se localiza externamente à fáscia renal, tá certo? E vocês verão também nos livros que existem feixes de colágeno que conferem sustentação aos rins. Esses feixes de colágeno nada mais são do que feixes de colágeno que derivam, que saem da própria fáscia renal em direção à gordura pararenal, tá certo? Então nós temos, retomando, quais são os elementos, principais elementos que conferem sustentação, fixação ao rim. Nós temos a cápsula adiposa ou gordura perirenal, a fáscia renal, tá certo? E a gordura pararenal, que se localiza aqui juntamente com os feixes de colágeno que estão permeando esta gordura pararenal, feixes de colágeno derivados da fáscia renal. Não se esqueçam também que participam da fixação os elementos que entram e saem do hilo renal. Uma importância clínica aqui desta região, de tudo o que eu falei, no caso, como eu havia mencionado, na gordura perirenal da cápsula adiposa, ela não é uma gordura de metabolização, como eu já falei. No entanto, em casos de desnutrição severa, é possível que esta gordura ela seja de fato consumida e ocasione, portanto, uma falta de sustentação aos rins, tá certo? O que ocorre, e vocês podem estudar isso nos livros, o que ocorre é então uma queda renal, uma pitose renal. E por quê? Porque justamente, como eu havia mencionado, a fáscia renal, em suas lâminas anterior e posterior, não são fortemente fixadas uma à outra na região inferior da loja renal, tudo bem? Então, neste caso, é possível que ocorra uma pitose renal, uma queda renal com comprometimentos aí clínicos importantes, tá certo? Então aqui, estudem com detalhes a fixação renal. Apenas um adendo: no caso de pitose renal, como eu havia mencionado, como a glândula suprarrenal se localiza mais fortemente aderida ao diafragma do que o próprio rim, através da própria fáscia renal, tá certo? Neste caso de fáscia renal, o que ocorre é que a glândula suprarrenal ela continua aderida ao diafragma e se separa do rim. Então o rim cai sozinho, não levando consigo a glândula suprarrenal. Tudo bem, pessoal? E com isso nós terminamos aí o estudo dos rins na primeira parte, e no próximo vídeo nós vamos abordar a segmentação renal rapidamente e como funciona a vascularização do rim.